Passagem de plantão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rossetto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto. No momento eu estou como líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança de Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. Gostaria de agradecer a presença, estou super feliz aqui no estúdio de Rádio e TV da Unicamp, da nossa convidada Fernanda Mazzi Galhardo. Fer, se apresenta pra gente, por favor. Obrigada. Bom dia, Lígia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que agora aprendi com você. Para todo mundo que está aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. É um prazer estar aqui representando o nosso time de segurança respiratória, né? Representando todo mundo. A Camila, que é a secretária que não pôde vir. O Tiago, o Dr. Tiago Grangeia, que é o vice-líder, né, do time. E o Dr. Daniel também, que é um super apoiador, e todo mundo que participa do time aí, toda a equipe. Eu sou super feliz. Eu vou apresentar a Fer, gente. A Fernanda é fisioterapeuta. Ela atua no ambulatório de fisioterapia do SFTO, que é o Serviço de Fisio e Terapia Ocupacional do HC Unicamp. É líder do time de segurança respiratória. Fernanda é a nossa professora oficial. Fernanda, acho que já foi professora de todos os fisioterapeutas de Campinas e região nos últimos anos. E é uma honra ter aqui, viu, você, Fer, pra gente aprender um pouquinho mais. Bom, primeiro eu vou explicar para os nossos ouvintes e para o público em geral qual é o objetivo do nosso podcast, né, do Passagem de Plantão. O objetivo é debater, conversar sobre a comunicação efetiva como uma das metas de segurança em saúde e a sua repercussão no ambiente hospitalar. Hoje, nós vamos entender um pouco, a Fer está aqui representando as ações do time de segurança respiratória no HC e de que forma a comunicação, que é o time que eu represento, pode otimizar ou melhorar as ações do time de segurança respiratório ou, inclusive, como que a gente pode evitar falhas de comunicação que possam ter consequências diretas para a segurança respiratória do paciente. Certo, Fer? Certíssimo, amiga. Bom, Fer, pra gente começar essa conversa, por gentileza, conta pra gente como que surgiu esse time, lembrando que a gente tem 6 metas de segurança e o time de segurança ele não estaria dentro dessas 6 metas. Eu queria muito, e assim, ele é tão importante, né? Eu queria que você mostrasse pra gente como que ele surgiu. Tá, então assim, eu sou fisioterapeuta assistencial, sempre fui, né? Nunca trabalhei com gestão. Então tô sempre lá na beira do leito. Eu fui da UTI, das enfermarias, da UIA, né, por muitos anos, e faz 2 meses e pouquinho que eu fui para o ambulatório, para essa vaga nova, que também é assistencial. E eu participava como membro do seu time de comunicação, né, anteriormente à liderança do time de segurança respiratória. E assim, eu acho que despertou em mim a vontade de ter esse time na época do Covid, que a gente teve um trabalho assim insano, multidisciplinar. A gente sempre trabalha muito, né, em equipe multidisciplinar, à beira do leito, com esses pacientes com disfunções respiratórias e com os demais pacientes, que a causa de internação por disfunção respiratória a gente tem muito. Mas os demais pacientes, sejam clínicos ou cirúrgicos, todos exigem uma vigilância muito rigorosa referente às funções respiratórias, né? Então, na época do Covid, eu pensava, gente, se a gente tivesse um time para otimizar essas ações, para apoiar os funcionários, isso ia ser sensacional. Só que a gente trabalhou muito, né? Muito. E aí, quando a pandemia acabou, estávamos todos exaustos, né? Então, a gente teve um tempo aí para pensar nisso. E aí, um dia eu falei pro Daniel France, pro Dr. Otto, né? Falei, pô, Daniel, você não topa fazer um time de segurança respiratória comigo? A gente já começa um time multi, vai ser legal. E ele falou, eu topo. Aí nós fomos até o núcleo, conversamos com a Carol. Quem é assistencial não tem muito noção, né, de burocracia, de todas as etapas que são inerentes à formação de um time e tal. E a gente conseguiu. Então, conversei com a Camila, que é secretária, que é enfermeira lá da Pneumo, que é, meu braço direito e esquerdo, né? Com o Dr. Tiago, que é o vice-líder, né, do time.
o Thiago Grangeia, que é pneumo. Pneumo, né? Isso que eu ia falar. E aí a gente foi falando nos setores, nós estamos formando um time relacionado à segurança respiratória, e a gente teve, assim, uma adesão muito legal da equipe. Porque todo mundo que é assistencial passa os mesmos perrengues. E o time quer facilitar, garantir a segurança do cuidado e apoiar quem está trabalhando. Então, eu acho que essa é a essência. E aí, a gente começou a ter muita gente querendo participar. Isso foi muito legal. Que quando a gente viu segurança respiratória, eu falei, puxa vida, mas que ideia sensacional. Como ninguém tinha pensado nisso antes, né? E você falou de Covid, mas eu tenho certeza que isso brota em você há muito tempo, né? Quem trabalha com você, né, Fer, quem já trabalhou, sabe dessa sua vigilância, desse seu olhar para todos os lados, né? E o quanto isso é importante dentro do cuidado do paciente. E aí eu ia te perguntar, qual é a função objetivamente desse grupo de servidores envolvido com a segurança respiratória? A gente entendeu de onde ele surgiu, mas especificamente qual é a função do time, para que inclusive nós, enquanto profissionais do HC, saibamos reconhecer, ou isso que sirva de ideia, inclusive, para outros serviços que queiram ter um time de segurança respiratória. Como que você consegue nortear isso pra gente, Fer? Então, assim, quando a gente começou com as ações do time, né, a gente sentou com todo mundo que estava participando, então, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, e a gente começou a pensar em algumas demandas. Então, quando a gente fala de segurança respiratória, as demandas são infinitas, né? Uma vez que você foi internado ou tá lá no pronto-socorro aguardando um leito de internação, você precisa de vigilância respiratória, né? E vigilância está relacionado à segurança. E aí a gente foi pensando o que era mais urgente, o que a gente precisava, assim, otimizar, no sentido de garantir segurança no cuidado e apoiar quem está trabalhando. E a gente teve a primeira demanda, que era relacionada aos pacientes traqueostomizados. Aí, desculpa te interromper, Fer, mas daí pensando assim, então se a gente for didaticamente dividir a visão do time, você concorda ou não que dá para dividir em pacientes que estão em ventilação espontânea, ou seja, ar ambiente, não precisam de nenhum suporte, e aí eu tô explicando para todo mundo, né, quem é o público leigo, aqueles que precisam de oxigênio sobre várias formas, né? Catéter, Venturi, máscara, macro, tubo, paciente entubado e a traqueostomia. Você acha que é uma divisão didática em termos de frentes de trabalho para o time ou não? Isso é muito simples. Não, Lígia, acho que isso é um norteador mesmo. A gente sempre pensa nessa segurança respiratória, ela começando na admissão, né? Mas com foco principal para aqueles pacientes que precisam de dispositivos. Então, como você falou, começando com os pacientes que precisam de oxigênio, seja via catéter nasal simples, máscara de Venturi, máscara não reinalante e o próprio catéter nasal de alto fluxo. Passando pelos pacientes em ventilação mecânica invasiva, sejam eles traqueostomizados ou entubados, e os pacientes que já foram retirados da ventilação, então no período pós-extubação, e aqueles pacientes que necessitaram de traqueostomia, seja por um período prolongado de intubação, seja por alguma doença de via aérea, né, um tumor, qualquer coisa que justifique a necessidade de uma via aérea definitiva. Sim. Então, é isso mesmo. Didaticamente, a gente começa lá naquele paciente com suporte de O2 e termina no paciente que ainda precisa da traqueostomia para viver. Esse é o cenário. Aí, esse é o cenário. Voltando, aí vocês falaram do principal objetivo aí em termos do time, que vocês discutiram enquanto uma demanda mais urgente, vamos dizer assim, que seria para os pacientes traqueostomizados. O fim, né? A gente falou do início que ele não precisa. Então, seria esse paciente que seria uma das demandas do time. É isso, Fer? Isso, acho que se a gente tivesse pensado, assim, numa questão norteadora, né? Talvez iniciar pelos pacientes em oxigenoterapia. Mas a gente tinha algumas situações que eram mais preocupantes e que a gente precisava interceder como time, acho que de uma maneira mais urgente ou prioritária, que era essa questão do cuidado com a traqueostomia. Então, a gente fez nas primeiras reuniões, né, a gente tá na 15ª reunião, que é hoje, então a gente tem 1 ano e 3 meses de time. É muito recente, né, Fer? recente, e essa primeira ação, ela ainda está acontecendo.
nós que somos assistenciais, principalmente, acho que muita gente vai se reconhecer aí, quem trabalha em UTI, em PS, em todas as unidades de internação do hospital, né, que a gente tem paciente super grave, a gente quer tudo para ontem. Então, a gente quer propor uma ação e a gente quer que isso se resolva, tipo, o mês que vem tá tudo pronto. E as coisas não são assim. Exigem um planejamento, um treinamento, a capacitação, o passo a passo, a adesão, e que nem sempre as coisas caminham como a gente gostaria. Sim. Então, acho que esse processo de criar o time, desenvolver as ações para todos os membros, é um exercício também de paciência. Muito. Da gente entender que algumas coisas não dependem só da gente, né? Então, a gente começou com essa questão dos pacientes traqueostomizados e esse projeto ainda, essa ação ainda continua. E qual é essa ação, Fer? Essa ação, a gente fez um levantamento em relação a quantos pacientes traqueostomizados a gente tinha no HC, com a exclusão dos pacientes pediátricos. Então, quantos adultos traqueostomizados estavam internados em um período de 1 semana? Para a gente ter uma ideia de qual era a população dessa ação, né? E aí a gente teve a surpresa que a gente tinha uma média de 40 pacientes num universo aí, vamos colocar de 200, Fer? A gente fez o levantamento 63. Entre UTI adulto que eu acho e que unidade de internação. 200 pacientes. Então, a gente tem aí, vamos colocar um universo de 250, 40 pacientes traqueostomizados. É muita gente. É muita gente. E aí, ações referentes ao cuidado com esse paciente, ao cuidado com a traqueostomia, a questão da oxigenoterapia para esse paciente, a prevenção de evento adverso, que é o que a gente tinha muito, né, que é a questão da rolha, que acho que quem é da área, quem trabalha na beira-leito, já passou por isso em algum momento. Questão o acúmulo, né, de secreção nessa traqueostomia, né? Isso, principalmente referente à umidificação da via aérea para esse paciente. Então, a gente foi fazendo o levantamento e foi propondo algumas ações. E agora o que a gente está finalizando é o protocolo de cuidados com pacientes traqueostomizados. Então, isso está em reta final e estamos finalizando, então, os últimos detalhes para enviar para o núcleo para ter a aprovação desse protocolo. Aí, concomitante a isso, a gente desenvolveu a placa de segurança respiratória, que tem tudo a ver com o paciente traqueostomizado. Então, assim, vamos só retomar. O foco de vocês foi paciente traqueostomizado, visando a urgência aí do que em 1 ano vocês entenderam que era o mais urgente de trabalhar de início. Dentro disso, tem um POP sendo elaborado e desenvolvido já em fase final, e isso vai ser para divulgação, e aí depois isso ramifica para treinamento de equipe, certo, Fer? E reconhecimento, que eu acho que é um outro problema, e não só de um time, do hospital, né? A leitura, o conhecimento desse POP, a divulgação dele, que aí a gente entra em outras ramificações, certo? Exatamente. E aí, em paralelo, vocês desenvolveram uma placa. Fala pra mim dessa placa, Fer. Como a questão do POP é uma questão que demora, temos aí 1 ano se passando, né? A gente tentou, acho que a gente conseguiu, eu posso dizer, instituir uma placa de vigilância respiratória. Então, essa placa, o objetivo é que a gente consiga deixar de maneira clara a informação sobre o paciente. Então, que informação? Primeiro, quem é ele? Identificar. Segundo, que tipo de dispositivo ele usa. Então, se ele está traqueostomizado ou se ele está entubado. Tá. Há alguns parâmetros referentes à segurança relacionada à ventilação ou oxigenoterapia. Então, quando a gente fala de ventilação, na placa consta lá a questão do volume corrente, que é super importante. Certo. E a oxigenação, então, alvo de saturação. Para cada paciente. Para cada individual, para cada paciente. E essa placa, ela estaria posicionada onde nesse leito? Então, aí a gente entra para você ver que até isso tem problema, né? Sim, Porque a gente tem muita informação à beira do leito. Quando a gente pensou na placa, a gente não pensou em todas as outras placas que existem ali. Então, mas o ideal é a placa ser posicionada na cabeceira do paciente. Que você chega e você já tem uma ideia rápida, visual, de como esse paciente está do ponto de vista respiratório, é isso? Do lado direito da placa tem a alta vigilância. A placa é no tamanho de uma sulfite, A4? É uma A4, Uma isso. A4, tá. E aí do lado direito da placa, em vermelho,
existem parâmetros de alta vigilância, que foi o quê? O que a gente reconheceu tanto pelas referências de literatura, quanto pelo dia a dia dos profissionais que trabalham naquele primeiro contato que a gente teve para conversar sobre as questões da traqueostomia. O que seria alta vigilância para esses pacientes? Então, incluindo os pacientes que desaturam com facilidade, os pacientes que têm um quadro de hipersecretividade importante, aqueles pacientes que têm uma secreção mais espessa e que têm formação de rolhas, os pacientes que fazem hipoventilação, então desaturam enquanto dormem, ou que estão em desmame e com a janela neurológica, com a retirada da sedação, ficam mais agitados. Então, tudo isso entra em alta vigilância. Então, ali, bem visual e bem fácil, o que a gente orienta, né, nas capacitações? Que essa placa é uma placa que deve ser de preenchimento compartilhado. Certo. Então, entre físios, equipe médica, equipe de enfermagem. Ela tá ali para sinalizar esses fatores que são fatores relacionados à segurança e que sempre acendem um alerta na nossa cabeça, né? Então, se eu tô ali e já visualizei que ele é um paciente que tem fatores de alta vigilância, eu já começo a reconhecer aquele paciente de outra forma. Então, acho que essa placa, ela traz esse alerta, tá, eu não estou com um monitor na minha frente para ver a saturação, se ele tá taquipneico, bater o olho, né? Mas que me faz um alerta que ele é um paciente que precisa de alta vigilância. É isso, certo, Fer? Perfeito. E pensando na família nesse processo, que a gente tem falado muito de paciente como centro de cuidado, acho que não só para o profissional, essa placa também sinaliza dados que a família conseguiria, inclusive, colaborar. Você concorda ou não, Fer? Super concordo, Lígia. E é a questão da comunicação, né? Então, o familiar tá ali. Então, nas unidades de internação, a gente tem um acesso de mais tempo, né? Do familiar. Então, às vezes o paciente passa dia e noite com o acompanhante, né? O acompanhante, quando a gente institui a placa, a gente explica para o acompanhante. Para o paciente, se ele está consciente, e para o acompanhante o que é aquilo, por que a gente está colocando. Então, faz parte do cuidado, o acompanhante também, ele se sente responsável por aquilo, sabe? Sim. Como se fosse um chamado para responsabilidade. Então, de repente, se o paciente está com um monitor e ele sabe que o alvo de saturação ali é de 88 e o familiar está saturando 88, ele fica tranquilo. Exatamente. E então isso foi muito legal a gente ver. Prático, né? Prático. E se o paciente desatura, tá com o monitor alarmou, o acompanhante também fica de olho. A ideia da placa, que você falou, a gente ainda... Eu acho que a placa, ela segue, Fer. Eu acho que ela segue como ação educativa... contínua, né? É igual a comunicação, é igual a identificação. Quando eu gravei, inclusive, com o time de identificação, eu falei, mas tem que trabalhar a identificação sempre? A pulseira? Tipo, já não ficou... Elas falam, Lígia, é contínuo. Então, acho que a placa é algo que ainda vai seguir, viu, Fer? Oli, falando da pulseira, né? Eu dei risada aqui de você falando, até porque a gente vai fazendo a instituição da placa, o treinamento das equipes e depois a gente passa uma auditoria, né? Pra ver se a placa tá no local adequado, se tá preenchida corretamente e tal. E eu entrei no Forms antes de vir. Eu queria vir com esse dado pra você, né? Desde que a gente instituiu a placa e iniciou os treinamentos, que foi a unidade piloto, UTI D2 e reta, e depois a gente foi... passando isso pelos outros setores, a gente teve 168 pessoas treinadas. Eu acho muita coisa. É muita coisa, Fer. Então, a informação, ela chega. Ela chega e eu sempre penso isso. A gente tem a função de cuidar, que daí vem a motivação ou assistência. A gente tem um número grande de pacientes exclusivamente SUS, mas a gente tem a função educativa colada, né? Tanto para o profissional, tem que ser contínuo, né? E movimentado. E eu sempre falo, às vezes a placa, daqui a um tempo também vem algo novo e vamos treinar de novo. A questão é ter a motivação e continuar, mas vai falar de novo que é a saturação-alvo? Vamos, porque tem gente chegando, tem gente que precisa reaprender e tem gente que tá levando isso como algo rotineiro e precisa olhar para esse 88, para esse 85, para esse 84 com outro olhar, certo? Eu me coloco assim, representando o time, mas eu acho que é um pensamento de todo mundo que tá envolvido com os times, né? A gente não tá lá, vou falar o só, mas não tô querendo dizer que é o mínimo. Sim, que é pouco. Para cuidar, né? A gente tem essa ação que é educar. Que é transmitir mesmo a informação adequada, baseada em evidência e tudo mais. Mas assim,
Faz parte, eu falo eticamente, eu me sinto bem quando eu colaboro dessa forma. E eu acho que parece formiguinha, mas é assim que a gente vai. Não tem outra, parece meio clichê, né, falar, mas não tem como ser o abrangente, o auditório com 300 pessoas e todo mundo maravilhoso. Não existe isso, Fê, isso é muito utópico. Sim. É no pequeno e devagar. E aí você falou no começo, né, que eu já era professora de todo mundo. As pessoas pensam que eu sou velha, eu não sou, tá, gente? Mas eu tenho certos problemas com tecnologia, já tô sentindo isso. E aí outro dia até tava conversando com o André, meu marido é engenheiro, né, trabalha numa multinacional. Ele falou, Fer, tem tanta coisa que o IA pode fazer, né? Eu falei, André, fazer um treinamento no posto de enfermagem, com um banner explicativo, olhando para as pessoas, conversando, tirando dúvida, não dá para substituir. Eu também. Eu sou apegada com isso, Lígia. Eu concordo assim, Fer, que a gente tem que lançar mão de estratégias, porque talvez o que pegue para mim não pega para você. Isso eu acho. Então, assim, a sensação de ensinar e olhar e as pessoas estarem balançando a cabeça, eu acho extremamente gratificante. Só que eu acho também que existem estratégias e modelos e ferramentas que vão alcançar outras pessoas que talvez não estejam. Essa empatia, isso não tem robô que faça. Você ligar ali o seu computador, assistir uma aula gravada e a gente tá aqui trocando essa ideia, conversando, e quem tá ouvindo o podcast também, como se a pessoa se sentisse aqui do lado e concordar ou discordar. É muito interessante, essa empatia não tem preço, isso eu também acho. E Fer, o que eu ia te perguntar, a gente tem trabalhado aqui com outros times, gravado, e a gente tem trazido exemplos fictícios de possíveis falhas e consequências relacionadas ao foco de trabalho de cada time. Então eu queria perguntar para você uma situação hipotética ou uma possível falha que estaria relacionada ao time de segurança e as consequências, para a gente entender também, nossa, ela está fazendo uma placa, ela está fazendo um protocolo, eles, né, o time como um todo, mas especificamente, qual é o problema para o paciente? Então, dá um exemplo para a gente, Fer. Deixa eu pensar, Lígia, então, uma situação hipotética, mas que pode acontecer na vida real. Então, a gente tem muitos pacientes que saem da UTI, já fora da ventilação, em um processo de cuidado intensivo ainda, né, intenso, que exige reabilitação e vigilância, e vai para a enfermaria com a sua via aérea artificial, então traqueostomizado e sem suporte de oxigênio. Perfeito. Não necessita mais de suporte. Chega na enfermaria, depois de alguns dias internado, esse paciente tem uma intercorrência relacionada à traqueostomia. Então aí a gente pode ter, hipoteticamente, não sei, talvez relacionada à fixação da cânula, relacionada à umidificação da via aérea, e esse paciente precisa retornar para a UTI. Então, o que impacta para ele, né? Então, a gente vai primeiro pensar, esse paciente estava com a placa? Na placa estava sinalizado esse cuidado, essa alta vigilância relacionada à fixação, relacionada à umidificação? Se sim, em que pontos falhamos? Se não, por que essa placa não estava instituída? Tá, relacionada também a um número, por exemplo, esse paciente pode ter evoluído com uma quantidade de secreção excessiva, então ter essa vigilância, e aí ele precisaria retornar para o ventilador, certo? Ou até evoluir com consequências mais graves, né? Ter uma queda de saturação, que no nosso meio a gente chama de uma hipoxemia, e até uma complicação maior, que seria uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Pode acontecer, Fer? Pode acontecer, com certeza. Então é um efeito gravíssimo. Esse paciente pode descompensar do ponto de vista respiratório, precisar retornar para a ventilação e precisar voltar para a UTI. Esse paciente pode evoluir com uma parada por conta da obstrução da via aérea, e essa parada pode ser revertida ou não. Então a gente tem até o pior desfecho de todos, que é o óbito. E esse retorno, inclusive para a UTI, o retorno para a ventilação mecânica, ela traz várias repercussões. Aumento do tempo de internação, de custos, de complicações. Vai impactar de maneira importante no prognóstico, na retirada desse paciente do leito intensivo, do hospital, de permanecer com sua família, da reabilitação em si. De uma forma muito simplificada, acho que a gente poderia falar em um retrocesso, certo? Um retrocesso no tratamento, né? Mas muito simplificada, certo? Acho que era só pra gente ter uma ideia
até que ponto o time de segurança, olha onde o time de segurança respiratória consegue agir, e uma das primeiras ações tem sido a placa, o treinamento e um protocolo institucional. Parabéns para vocês, viu, Fer? Quem conhece a Fernanda sabe, a Fer tem uma experiência tanto da internação e ela trabalhou muito tempo num atendimento domiciliar reconhecido, né, na região. Você visualizar, né, esse paciente desde o período da internação até a casa é algo muito rico, eu digo, do ponto de vista de experiência, né, Fer? Então, quais seriam, Fer, as suas orientações e cuidados relacionados à segurança com os pacientes internados? Então, ele está aqui hoje, então isso pra gente, pra nossa comunidade, e que se beneficiam da alta. Então, agora eu tô falando numa situação que deu certo. Então, ele saiu da UTI, ele está na unidade de internação e ele vai receber alta. O que é importante, não só a fisioterapia, mas a equipe como um todo orientar se ele estiver indo para casa com uma tráqueo ou precisando de oxigenoterapia domiciliar, no catéter, aquele que é no nariz. O que você acha que é importante eles terem isso de orientação? Bom, aproveitando, né, que a gente está fazendo o podcast do time de comunicação, eu acho que a primeira questão é uma comunicação efetiva, né, Lígia? Clara, principalmente com a equipe multi, mas com a família e com o próprio paciente. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos problemas relacionados à comunicação. Isso a gente tem trabalhado, Fer, inclusive nos podcasts. A estratégia clássica e a ferramenta é pedir para o paciente repetir aquilo que você ensinou. Então, o senhor vai para casa, o senhor não vai colocar água nesse potinho, ok? Repete para mim o que eu falei. E depois ir de novo. Essa é uma estratégia que é simples, é rápida e a gente não lança a mão dela. Porque fala. E ele deve estar pensando, será que eu ligo isso na tomada? Lá em casa é 110, não é? Então, eu acho que essa repetição, fala pra mim o que o senhor entendeu do que eu te expliquei, disso aqui, ó, dessa água. E outra coisa que aí vem um pouco da experiência lá da Reta, que a gente tem muitos pacientes que vão para casa acamados, com traqueostomia, com gastrostomia, né? Então, o que a gente estava fazendo, que estava dando certo, que eu acho que fica uma experiência que é legal, é não conversar todo mundo ao mesmo tempo com o familiar e com o paciente. Então, o médico chega com a prescrição, ó, o senhor vai usar esses remédios. A enfermagem vem, ó, o banho é assim, o curativo é assim, etc. Aí vem a Nutri, a dieta é assim, aí depois vem a físio. Ah, precisa cuidar da traco, precisa mobilizar, precisa tirar do leito, tudo ao mesmo tempo. É uma avalanche, né? É uma avalanche de informações para pessoas que são leigas, né? Então, eu acho que fracionar a informação, então, marca primeiro o residente, passa e explica a medicação. Depois a família vem e conversa com a enfermagem sobre o curativo, sobre os cuidados, sobre banho, sobre higiene, sobre alimentação. Aí vem a Nutri, orienta a dieta, sabe? Fazer isso de forma calma e tranquila. Isso eu acho que também garante que a família tenha um pouco mais de segurança e tenha a adesão às coisas que a gente está orientando. Tá. Agora, lá no ambulatório, a gente começou uma nova etapa, né, que é o ambulatório de transição de cuidados. Uhum. Então, muitos desses pacientes que ficam com tempo de internação prolongada e tem uma alta com uma funcionalidade muito comprometida, eles passam lá comigo agora. Certo, Fer. Num programa mais ou menos de 8 a 12 semanas de reabilitação. Muitos deles têm traqueostomia, têm gastrostomia, têm LPP, né? Estão acompanhando com o pessoal do curativo e tal. E eles falam muito sobre isso. Muita informação. Muita informação. E depois da alta, quem procurar? É isso que eu ia te perguntar. Quem é a referência, muitas vezes a UBS não consegue dar o suporte que a família precisa. Porque cuidar de um paciente nessa situação é muito complicado. Para quem já viveu esse tipo de situação e é da área, parece ser simples, mas a hora que você se vê de frente com o curativo e você fala, eu passo soro, eu passo isso, eu passo aquilo, é muito sério. Então eu acho que vale a pena a gente, enquanto times, pensarmos sim, né? Eu sei que o nosso atendimento é terciário, a gente não dá conta também desse prolongamento do cuidado, né, Fer? Isso também, eu também acho que a gente não dá conta de salvar o universo. Mas o que a gente conseguir fazer aqui para colaborar, inclusive esse paciente que está voltando, né, para o ambulatório de físio, acho que são ideias aí a serem trabalhadas e acho que para a própria equipe, né? Como
se colocar no lugar como deve estar sendo levar um paciente acamado com uma série de dispositivos para casa. Mas isso eu acho que vale a pena a gente até trabalhar em conjunto, né? A comunicação e todo o contexto e todos os outros times. Fer, é uma pergunta que eu tenho feito e recorrente aos times para a gente até discutir. Hoje, o que você entende que é o maior desafio do time de segurança respiratória no nosso hospital? Qual seria o aprendizado, inclusive até para outros serviços? Essa pergunta é difícil, Lígia, é mais difícil até agora, eu acho, mas motivação. Motivação tem sido também algo falado. É muito importante, né? Como líder, motivar os membros do time a participarem das ações, porque muitas ações também elas ocorrem fora do horário de trabalho. Exigem que a gente se dedique um tempo para elas. A gente teve o exemplo do Dia Mundial da Segurança, que os times fizeram suas ações. O pessoal ficou super feliz. Eles todos ficam, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque é algo diferente, algo novo. Teve uma boa aceitação pela equipe, sabe? Então, o pessoal do time, todos os membros ficaram super felizes, super empenhados. A ação deu super certo. Mas às vezes eu fico me perguntando, como líder, o que eu podia fazer para motivar essas pessoas, sabe? A participar. Mas eu acho que construção do time, né, Fer, que você deu esse passo inicial, esse alicerce, ela vem. Mas é isso que eu falo, ela vem pequeno. Às vezes a gente espera também grandes acontecimentos, ou seja, nenhuma intercorrência nos últimos 6 meses. Isso é complexo, né, dada também a dimensão do nosso serviço. Mas eu acho que se a gente consegue reduzir e treinar e capacitar, isso já é um alcance enorme. E sabe uma coisa que eu vejo também muito no time, Lígia? É um time multidisciplinar. As pessoas, elas passam a terem consciência da sua importância. Eu acho isso muito legal. Então, às vezes a gente faz a ação de capacitação das equipes e aí o pessoal fala, nossa, mas eu consigo treinar uma pessoa? Mas é claro que você consegue. O seu trabalho é tão importante quanto de qualquer outra pessoa. É abrir, eu faço, eu tô lá no meu setor. Exatamente. Aquela função e de repente eu vou para um outro setor capacitar outras pessoas de um conhecimento. E isso é super legal. Muito. E a pessoa se coloca na situação que ela achou que ela não ia conseguir. E ela consegue e ela faz algo diferente do seu dia a dia. E aí eu acho que isso motiva a gente enquanto líder. A motivação também tem que vir pra gente querer ideias novas, buscar. Acho que é isso também, né? Impactar na vida do profissional e o quanto ele tá se sentindo reconhecido, inclusive. Acho que é reconhecimento. Reconhecimento, isso mesmo. Conscientização da sua importância perante equipe, perante time e reconhecimento do seu trabalho. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo. Isso é muito importante pra gente. E que reconhecimento de que o paciente saiu bem, né, Fer? Não tem nada mais legal, mais gostoso do que quando um paciente grave vai embora e volta pro ambulatório e passa. E fala, pessoal, olha como eu tô. Bom. Isso, acho que a gente já assistiu algumas cenas de pacientes que retornaram, né? A gente não pode falar nomes aqui, mas tem pacientes que já deram testemunho, né, Fer, da internação, de situações dificílimas, né? E ter esse retorno. E aí você faz a ponte com a placa, né? Mas, nossa, será que aquela placa escrito saturação alvo de 91 fez diferença? Fez, porque o cara tá aqui, a pessoa tá aqui falando, tô numa batalha ainda, né? Tem pacientes que demoram mais de 6 meses, né, Fer, pra voltar à vida normal. Muito mais até. A gente viu muito isso de perto no ambulatório da Covid, mas isso é uma rotina do nosso atendimento diário, né? A complexidade dos nossos pacientes é muito grande, né? É isso aí que eu ia falar. A gente tem pacientes... nossas são especiais, Lígia. Não. A complexidade, o nível de gravidade, a questão socioeconômica, são muitas questões, muitas frentes pra gente trabalhar. E esse paciente voltar e estar agradecido, acho que isso tem que ser impactado para todos os integrantes dos times e dos funcionários do HC. E eu sempre falo para os alunos, né, da Físio, eu falo, gente, a gente não precisa fazer nada extraordinário. A gente fazendo o ordinário, a gente já modifica tudo. A gente consegue apoiar o funcionário, a gente já consegue instituir medida de segurança, a gente consegue garantir um cuidado empático, ético, profissional. Isso já é sensacional, então não precisa de extraordinário.
faz o nosso trabalho de maneira ordinária, que a gente já vai fazer a diferença. Muita, Fer, é o básico bem feito, né? É, o arroz com feijão bem temperadinho. Delícia. Ô Fer, eu acho que a gente já comentou, mas você tem alguma ideia específica com relação aos treinamentos, né? Você falou do banner, do beira-leito. Como que o time de comunicação ele poderia contribuir com ações do time de segurança respiratória? Você consegue visualizar algo específico que a gente possa contribuir ou mesmo discutir? Eu acho, Lígia, que com certeza podem. Até você me falou, né, que uma das ideias é pedir para o paciente repetir, pedir para a família repetir. Isso é aplicável para todo mundo, né? Não Sim. só para o paciente, até Sim. para o profissional. E algumas capacitações a gente precisa refazer a capacitação. Porque com o tempo as pessoas vão perdendo a aderência ao preenchimento da placa, a instituição da placa. Então eu acho que isso o time de comunicação poderia nos ajudar muito. Hoje eu estava pensando aqui, né, porque hoje tem reunião do time, vai ser à tarde, e dos tópicos é fazer novamente a capacitação em um setor que já foi feito, um reforço. Então, se você pudesse me ajudar nisso, como abordar agora esses profissionais que fizeram tudo certinho, mas que ao longo do tempo foram deixando de fazer? Como estimular de novo, sabe? Eu sempre carrego o treinamento da higiene de mãos, né? A higiene de mãos, você fala assim, não é possível que vai treinar de novo, né? Não, eu não vou participar disso. E é tão curioso que quando você vai fazer o teste, a gente foi gravar um vídeo explicativo, mas agora eu lavo a mão? Tem a dúvida. Então, assim, acho que a nossa ideia, Fer, enquanto time é isso, outras estratégias, tipo, grava um vídeo pra mim do que você entende que é segurança respiratória. A gente talvez, quando você se coloca na posição, eu subi a grade, pra descer a grade eu tenho que estar de luva ou sem luva? Coisas que são tidas como simples, mas que a gente precisa reforçar continuamente. Acho que vale a pena a gente falar junto e a gente vai falar. Legal. E tecnologia, alguma coisa que chama atenção aí para a segurança respiratória? O pessoal do time de medicação trouxe com muita força a questão do código de barras, né? Da checagem, que o próprio sistema barra se aquela medicação não está prescrita. Para a segurança respiratória, Fer, além de monitores, que na unidade de internação, em tese, não teria necessidade de ter. Você consegue visualizar algo que fosse, assim, que trouxesse barreira para evitar falha? Difícil, né? Difícil, perguntinha surpresa, né, Lígia? Tô pensando aqui, mas eu acho que a vigilância respiratória, ela depende mais do olhar do profissional do que de tecnologia. Não posso estar errada, aí discute aqui comigo. Quando você avalia a beira-leito um paciente com essas características que a gente falou, você visualiza, com exceção da saturação que é numérico e o volume corrente que tá lá no respirador. Eu não sei se eu também tô muito limitada, porque eu não sei se daqui pra frente a gente vai ter uma cama. Vamos extrapolar agora, vamos viajar. Vai ter uma cama com sensores para identificar, inclusive, frequência respiratória. Porque se eu tenho hoje um anel e um relógio que consegue determinar a qualidade do seu sono, eu acho que vai chegar uma hora. Ainda não temos, né? Hoje a gente acha que tá preso no monitor para entender sinais vitais, né, Fer? E na inspeção visual ali mesmo, né? Do cuidado. Ou talvez até em alertas visuais do tipo vermelho, verde e amarelo, como um semáforo em termos de gravidade, né? Na nossa placa, o lado direito, que são os parâmetros iniciais ali de avaliação, ele é em azul. E a alta vigilância já é em vermelho. Já para chamar atenção para isso, sabe? Se você tivesse que colocar ele num semáforo, ele é amarelo, verde ou vermelho? Depende, mas verde ele não será nunca para mim. Beleza. Pensei no PS. Quando você entra no pronto atendimento, os mais graves e urgentes são os vermelhos. O traqueostomizado é o que exige maior vigilância respiratória? Não, talvez não. Porque o paciente não tem nenhuma necessidade ainda de suporte ventilatório, mas faz um quadro agudo ali. Então, a vigilância, ela existe. Continuamente, mas talvez o tráqueo, ele já está indo com algo que exige algo mais, certo? Que vai precisar de um cuidado específico. Então, essa cânula não pode sair. E aí a gente tem alguns pontos que ainda não são muito bem determinados, que é a umidificação, que é algo que a gente tem falado, né, Fer? Sim, muito. Legal. Então, acho que tem muita coisa nova aí vindo em termos de umidificação para pacientes traqueostomizados, E temos alguns recursos que não estão disponíveis para nós também, né?
Fer, nós estamos chegando ao fim aqui dessa nossa conversa sensacional. Eu gostaria que você deixasse pra gente uma mensagem final, dentre tantas outras que você trouxe hoje, para que na prática nós, profissionais da saúde e familiares, nós possamos contribuir com as ações do time de segurança respiratória, por favor. Eu penso que parceria, empatia, respeito e ética, sempre. Isso vai ser sempre a base do nosso trabalho. E que a gente não desanime perante as intempéries que possam acontecer com tudo na vida. Tudo. No nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Então, sei lá, eu sou corredora. Tem um dia que eu corro super bem, corro 30 quilômetros tranquilamente. No outro dia eu saio para correr 5 e quebro. E a vida é assim, né? A gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com algum planejamento que não deu certo. Mas a diferença é que quando a gente cuida de pessoas, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade. É isso inerente ao nosso trabalho. Então, não desanimar e ser responsável. É isso, Fer, agradeço demais, muito obrigada, foi um aprendizado excelente. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, agradecer ao Núcleo de Segurança do Paciente e Relações Públicas do HC, destacar aqui a produção técnica da Patrícia e do Bruno, que colaboraram, e nosso agradecimento à Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes, aos times em geral do Núcleo, e até o nosso próximo Passagem de Plantão. Obrigada, gente! Passagem de Plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.